Muito obrigado. Ao nos dirigirmos aos presentes nesta sala, por ocasião da 12ª Reunião Nacional dos Municípios, iniciamos a nossa intervenção saudando os 53 presidentes dos conselhos autárquicos da cidade e vilas aqui presentes, e por vosso intermédio a todos os munícipes deste belo Moçambique. Tem sido muito bonito quando a gente se encontra. Muitas vezes não nos vemos ou vemos-nos pelas telas de televisão, mas ver o Comiche ao vivo, ver o Valhalla, meu irmão, professor Valhalla, como está? Como está? Sim, isso é diferente, e trocarmos impressões em todos os momentos. O Loureiro, não só ver em Boane. Pode sentar, obrigado. Como eu dizia, a 12ª Reunião Nacional dos Municípios é realizada num contexto singular da história do nosso país, que coincide com o fim do 10º mandato da autorização que vigorou de 2018 a 2023. Com este evento, pretende-se fazer o balanço do desempenho das autarquias, tanto autarquias locais, no mandato prestes a terminar, como disse, e refletir sobre os principais ganhos e desafios no processo de municipalização, com particular destaque para o seu impacto na vida dos munícipes. E por isso mesmo que eu agradeço a vossa presença, porque quem preside o município tem que honrar o seu balanço, tem que prestar contas aos seus munícipes. E momentos como esses são momentos que não se pode e não se deve perder a oportunidade. Por isso a vossa presença é sagrada. É aqui onde os munícipes vão ver que o nosso edil leva as preocupações e traz experiências dos outros. É neste diapasão que, em estrito respeito ao princípio de gradualismo, evoluímos de 33 autarquias em 1998 para as atuais 53 autarquias. E no presente ano aprovamos a criação de mais 12 novas autarquias locais, totalizando 65 autarquias, o que é mais uma prova do nosso compromisso com a governação democrática e com a descentralização sustentável. Por outro lado, esta reunião tem lugar numa fase histórica, marcada pela introdução de profundas reformas do Estado, particularmente no domínio da descentralização. Urge recordar que antes de 2018, quando se falava de entidades descentralizadas em Moçambique, a abordagem cingia-se às autarquias locais. Hoje, este conceito abrange outros atores importantes, como, por exemplo, os governadores provinciais e os seus respectivos conselhos executivos. Assim, envolvidos mais de 30 anos desde o início do processo de descentralização, constatamos com satisfação que o nosso país evoluiu bastante no que diz respeito à governação democrática e descentralização. Por outro lado, temos a firme convicção de que esses processos requerem calma, aperfeiçoamento e aprofundamento constante em busca de fórmula ideal. Minhas senhoras e meus senhores, a 12ª Reunião Nacional dos Municípios é realizada sob o lema Urbanização, uma prioridade para o desenvolvimento autárquico sustentável.
Trata-se de um lema que carrega em si muitas mensagens, porque uma das atividades inscritas no Programa Quinquenal do Governo Central 2020-2024 é a elaboração da Política Nacional de Urbanização para responder aos desafios do contínuo crescimento das zonas urbanas. Os dados em nosso poder indicam que atualmente cerca de 56% da população mundial vive nas zonas urbanas e até 2030 esta cifra passará para mais de 60%. Com esse crescimento acelerado das áreas urbanas, fica evidente que haverá necessidade de adaptarmos a nossa forma de viver e dinâmica da vida urbana. Queremos, por isso, felicitar os organizadores deste evento pela escolha acertada do lema desta reunião, pois desafia-nos para termos capacidade de antecipação sobre os impactos da rápida urbanização na vida dos moçambicanos. Caros participantes, todos os moçambicanos, incluindo os vossos parceiros nacionais e estrangeiros, têm muitas expectativas em torno dos resultados desta reunião. Por isso que eu comecei por saudar as vossas presenças, porque mesmo aqueles que nos ajudam, há de querer saber como que as nossas ajudas são valorizadas e como são avaliadas. Esta reunião deve se traduzir num momento de reflexão, procurando trazer lições de grande impacto no domínio do desenvolvimento econômico local, da integridade e da participação, que são alguns dos condimentos importantes na consolidação da cultura democrática. Durante os 2 dias que estarão aqui, os munícipes das 53 autarquias esperam que os presentes nesta sala façam avaliação sobre o grau de cumprimento das decisões da 11ª Reunião Nacional dos Municípios, realizada em 2020, façam uma avaliação honesta e objetiva sobre o desempenho dos municípios e que haja partilha de boas práticas de governação municipal como forma de uns aprenderem com os outros. Por isso, mais do que uma simples reunião, este é o momento certo para cada edil olhar o caminho percorrido e avaliar com franqueza como tem sido a sua governação desde que foi eleito, sem procurar culpas de fora. É momento para cada presidente da autarquia refletir sobre as promessas eleitorais feitas durante a campanha eleitoral no ano 2018, o que já realizou e o que falta por realizar. Por outras palavras, estamos a transmitir a mensagem de que nós queremos que vocês indiquem o que realizaram, o que não realizaram, onde é que vocês falharam, o que influenciou essas falhas, mas, acima de tudo, priorizem sempre a apresentação de soluções. E olhando para a qualidade dos integrantes aqui presentes, estamos convictos de que os resultados desta reunião servirão de orientação para a vossa governação autárquica para os próximos anos. Senhoras e senhores autarcas, sem menosprezar o que vocês realizaram com muito sucesso no mandato prestes a terminar, gostaríamos de chamar a atenção a todos os dirigentes municipais, olhando para o futuro nos seguintes termos. 1. Planos de ordenamento territorial. As nossas autarquias devem ter planos de ordenamento territorial, que tenham talhões para habitação e arruamentos bem delineados, que tenham infraestruturas de água, energia e comunicações. Neste âmbito, é preciso ter visão de longo alcance nos projetos de requalificação das cidades. Há algumas cidades, quando se vai ou que se sobrevoa, vê-se que na zona de expansão estão a conceber coisas pensando no futuro. Porque aquilo que já existiu, encontraram, muita coisa não se consegue corrigir com facilidade,
Mas é preciso pensar no futuro. Quando está a fazer estrada, tem que saber que haverá canalização, água por onde vai passar, ou se é fibra óptica, ou eletricidade própria, por onde vai cruzar. As cidades, algumas vão crescer, poderão precisar, por exemplo, de autocarros elétricos por onde circulam. Então precisam de pensar grande e pensar no amanhã. 2. Infraestruturas sociais e de lazer. Queremos que as autarquias tenham infraestruturas sociais, como postos de saúde, escolas, esquadras, bem como áreas de lazer e de ocupação saudável dos tempos livres para os adolescentes e jovens, como campos multifuncionais para a prática desportiva, casas de teatro, entre outros. Isso é que faz cidade, isso que fala. Porque se não tem essas infraestruturas, é a mesma coisa estar sozinho lá numa povoação, no campo lá. Então, saiu da casa, pronto, colhe a sua manga e acabou. Mas se queremos estar juntos numa cidade, temos que ter onde ir passear, onde ir relaxar, etc., onde ir jogar. Isso é fundamental. Portanto, as cidades só fazem sentido quando contemplam estas infraestruturas. Aliás, há algumas aldeias que quando a gente vai, sente que deixa o centro para fazer campo de futebol para jovens ou para fazer o centro de saúde no canto, então, ou mesmo igreja ou mesquita. Então precisamos de pensar assim. 3. Construções em zonas de risco. É dever dos autarcas mapear as zonas de risco e orientar os seus munícipes construírem as suas habitações em zonas seguras. Não faz bem e nem nos orgulhará amanhã ter sido dirigente que promoveu o crescimento do município numa zona pantanosa, onde depois não vai durar. Mas porque tem pressa, eu não gosto de dar exemplo de algumas cidades que conheço que estão a se degradar desta forma, para não estar a despromover ou promover um trabalho. Mas é importante isso porque as cidades agora degradam-se com facilidade. Quando há problema, que tem pressa de dar terreno, de cobrar taxas, etc., e sem saber que isso está a perigar a vida das futuras gerações. Ou então teremos que migrar para cidades fora do normal, para ir mudar de zona para construir nossa zona. Não deve ser o município a conceder terrenos que sabe não serem adequados para a construção. Se assim entenderem, há vezes que fazem estudos, mas antes da atribuição de talhões, o município deve criar condições, edificando infraestruturas de apoio e proteção, como valas de drenagem adequadas para o escoamento das águas. No ponto 4, quero falar sobre reassentamentos. Importa ainda, em articulação com as autoridades policiais e judiciais, monitorar os cidadãos que são reassentados. O termo reassentar significa é para melhor. Está a tirar de um sítio onde não estava bem. Não podemos continuar a assistir cidadãos reassentados que, passado alguns meses, voltam às suas anteriores residências à espera da próxima desgraça, para voltar a repetir os mesmos pedidos de reassentamento ou outro tipo de apoios. Perdi tudo. Isso é diferente de ciclone, mesmo inundações que imprevisíveis. No ciclone veio, rebenta tudo, não mesmo estando numa zona segura, que aquele que consideramos seguro. Mas ir reassentar alguém num sítio que sabe aqui, primeira chuva logo vai, até é maldade. Mas também, esses que reassentamos, nós temos que monitorar. E nós temos obrigação como líderes das infraestruturas autárquicas. É central que os locais de reassentamento sejam pensados de uma forma integrada. Isso é outra coisa. Porque quando levamos, nós, por exemplo, agora, posso citar o exemplo recente de Sofala, Dondo se desfez. Não digo Dondo. Essa que substitui Buzi se desfez.
praticamente a vida em Buzi ficou complicada. E decidiram fazer o reassentamento em Guaraguara, em cima. Está a funcionar. Eu disse à população, podem ir pescar, voltam para Guaraguara. E Guaraguara está concebido, já estruturado, já com arruamentos, onde fica o hospital, já colocamos o hospital, onde estão a passar a rede de energia, onde está a passar a água. É assim como nós queremos. E aquela população por si só já não está a sair de lá, estão a gostar de ficar lá porque as infraestruturas integradas estão aí, comunicações, a escola, está tudo feito para lá. Agora, quando fazemos reassentamento, tipo ir deitar, abandonar as pessoas, por vezes voltam de novo para os sítios onde eles saíram. Ao reassentar populações, temos de ter presente que o transporte público ou semicoletivo de passageiro para os seus locais de estudo e de trabalho é um requisito essencial que deve ser tido em conta. Portanto, se colocamos alguém, temos que saber que ele tem filhos, terá que estudar ali. Então, essas infraestruturas escolares ali, mas também pode não imediatamente terminar aquele nível, ou a escola do outro nível chegar ali. Temos que conceber que ele terá que viajar, ou mesmo ambulância, etc. Então, as infraestruturas têm que ser concebidas para facilitar a vida do cidadão e não para complicar a vida dele. O mesmo se pode dizer, como eu dizia, da água, luz e comunicação móvel. Infraestruturas aqui acima nos referimos, onde podemos instalar bancos, etc., porque o cidadão precisa de serviços. 5, parcerias arrojadas com o setor privado. Outro aspecto que devem refletir para o futuro próximo, com as comunidades, confissões religiosas, o empresariado e outras forças vivas da sociedade, é a terceirização de alguns serviços municipais para o setor privado. E há coisas que o setor privado pode fazer. Algumas cidades já estão a terceirizar o lixo, a recolha de lixo. E assim ficam com menos responsabilidade desde que estruturem bem o projeto. O setor privado não deve ser aquele só que depois vamos pedir apoio, depois até quase que vos fogem. Porque todos os dias estão a ir pedir contribuição. Ele arranjou um negócio para ter rendas, para ter lucros. Agora, se os lucros têm que se dividir todos os dias convosco, por isso que algumas empresas andam a falir. Mas neste caso concreto quero me referir terceirizar os serviços, se há jardins, se há bibliotecas, mas isso tudo avalia a possibilidade de concederem a gestão de algumas infraestruturas a privados, mas de forma racional, não é para venderem coisas do que pertencem ao município, patrimônio do município, de forma racional e transparente, para não serem apontados dedos de que aquilo era do município, ele entregou, que não é assim, e nem isso que estamos aqui a dizer. 6, partilha de boas práticas. Procurem modelos de crescimento exemplares. Primeiro, a partir de experiências internas, através da partilha de boas práticas entre autarquias, e em segundo plano, com as congêneres internacionais. Não tenham medo nem dificuldade de aprender o que é bom dos outros. O mundo, a roda já foi inventada. Então, por isso há um dever que as viaturas, quando se falam se é Mercedes, se é Volvo, etc., tem sempre uma coisa comum. E até se olhar mesmo o design, é de tempo. Naquele tempo que tinha Peugeots como o estilo de lado, a frente e atrás, a frente. Agora já não, a fórmula muda mais para a nave poder navegar com facilidade. Não precisam de ter dificuldade de aprender dos outros. Nós temos exemplos concretos neste país de municípios que estão a funcionar bem. E são referências em outros países. Então, por que não aprender, ir perguntar? Se você tem vergonha de que nós vamos saber, falam entre vocês ali sozinho, nós não vamos saber.
que você foi pedir experiência lá, e até se for preciso mandar os vossos técnicos para irem trocar impressões ou estagiar num outro município. Tem no mundo municípios que são cidades limpas, aqui em África. Há cidades limpas que são muito bem conhecidas ao nível internacional. Por que nós não colhermos experiência ou virtualmente ou fisicamente, etc. Isso faz bem para podermos novas práticas, boas práticas, podermos assimilar e nos apropriarmos para podermos evoluir. E é onde ver que passaremos menos nas desculpas. É por causa disso, é por causa disso, é por causa... Não, por causa sempre haverá. Mas sempre é bom nós evitarmos explicações. Nós temos que, fomos eleitos, aliás, nos propusemos, nos candidatamos para servir com profissionalismo e qualidade. Então, por isso mesmo, temos que fazer esforço para aprender, porque ninguém nasceu idilo, mas se pode adquirir essas habilidades. 7. Cooperação internacional. Aqui quero chamar a atenção simplesmente. É necessária a cooperação, mas na mobilização de apoios e parcerias externas, é importante que os municípios o articulem e se informem junto da entidade central responsável pela cooperação internacional no quadro da unicidade da política externa de Moçambique, para não concorrerem ao risco ou não com o risco de contrariar os acordos internacionais ou mesmo a nossa própria Constituição da República. Porque há vezes que querem ir a um sítio, alguém quer vos aliciar, mas imagina lá se o país aderiu um acordo, uma convenção contra sanções, por exemplo, no caso. Então, se você está a ir para um sítio onde o seu próprio país disse que aqui pisou o risco, então está a contrariar. Às vezes eles aliciam para poder ver, que está a ver até Moçambique. Às vezes participam em reuniões só para poderem serem inclusivos, dizer que até Moçambique. Há uma outra coisa que eu não aprecio muito, aquela coisa de esticar mal só. Sair e ir para um país e dizer, penso isso. Nós estamos numa situação de toma da cá. Municípios podem oferecer também as parcerias, etc. Então convém, antes de avançar para esse tipo de movimento, informarem-se para poderem se potenciar. Aliás, há bocado sei dizer que os autárquicas das províncias estiveram nos Emirates, foram lá organizados, fizeram uma experiência, compreenderam como os outros funcionam, quais são as oportunidades para desenvolver as suas províncias. Isso tem que ser feito, mas de uma forma racional e de uma forma organizada e obedecendo as regras de jogo de Moçambique. Posso falar como o próximo ponto 8, que é branqueamento de capitais. Que essas coisas ocorrem onde vocês estão a governar. Não só os municipais, mas também provinciais, distritais, etc. É importante que os municípios não se alheiem dos processos de luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e ao crime organizado transnacional que o país trava. Porque esses estabelecimentos ou instituições, organizações estão nos vossos municípios, nas vossas províncias. Então tem que ficar atentos, porque não é assunto de centralmente, só que o governo central tem que estar no combate, mas temos que estar todos nós. Por isso é importante aconselharem-se junto de entidades competentes, primeiro compreender o que é isso, para não receberem dinheiro sujo, de proveniência duvidosa, sob capa de ajuda ao município, nem facilitar atividades ilícitas nas vossas autarquias. Aonde vir-vos dar o dinheiro para dizer que estou a apoiar, mas é para te calar a boca, é xuxa. Para ficar, porque a criança quando chora, então pomos aquele choro para não chorar. Exatamente para vocês não controlar o que está a fazer mal, aquilo que está a prejudicar o país ou a humanidade. Então é preciso
estar atentos a isso. 9, quero falar sobre os meus amigos, irmãos, vendedores informais. Reflitam sobre que modelo harmonioso, o termo harmonioso é fundamental, não conflituoso, nem de quem manda mais, não. Portanto, sobre que modelo harmonioso podemos adotar para reduzir o crônico conflito entre vendedores informais e autoridades municipais. Não fica bem haver confusão. E se vocês puderem resolver esses problemas sem confusão, só ganhamos nós, é estabilidade. O cidadão escolheu-nos para podermos ficar. Mas, contudo, evite a violação das posturas municipais. Porque há cidades agora que é muito difícil sair da cidade. Quer sair da cidade, vai fazer uma viagem de 200 quilômetros. Mas se 200 quilômetros leva 2 horas de tempo, há cidades que 1 hora perdes a sair da cidade. Depois, quando sai da cidade ali, e depois tens que perder mais aquelas 1 hora com 50. Então, a levar tempo por causa de desorganização. Eu não sei se alguns indígenas sabem o que acontece nas suas cidades. Vergonha, como nós chegamos lá, vergonha. Eu sei, algumas vezes quero levar meus colegas quando visitam. Tenho dificuldade de passar alguns sítios, porque o que é isso? Não, é que não encontraram assim essas cidades, essas vilas. Encontraram bem. Mas por causa de querer agradar, e aqueles informais sabem como eles trabalham, e sempre existiram. Sabem que podem ser estruturados e ficar bem. Que se nós não criamos condições para essas pessoas trabalhar, aonde vir vender até no seu quintal? Porque eles estão à procura do comprador. Portanto, como eu estou a dizer, evite a violação das posturas municipais, procurando igualmente formalizar essa camada profissional. Preciso formalizar, uma das maneiras é formalizar. Quem conhece tinha aquela Coachena antiga. É completamente diferente com a nova Coachena. Onde as coisas estão estruturadas, tem arruamento, tubaraca, energia. Aquele matope ali que dava de cólera, não se vê. Quem dá esse exemplo, podia dar exemplo de outros sítios, do que eu conheço, outros mercados. Mas esse era mercado grave, Coachena, na altura. Mas vendia-se carne ali mesmo, o peixe ali, na matope. Esse tipo de coisas é preciso fazer como fazem, estruturar bem. E isso é fundamental na dinamização da economia fora do circuito formal. Os vendedores informais são importantes para o desenvolvimento do país. E esses são importantes, facilitam a vida, levam produto ao próximo, mas nós temos que organizar bem. Eu tive até o distrito de Chiúta, há bocado estive lá. Tem lá aquelas barracas onde fazem aquelas galinhas, etc. Mas tudo bonito. Não, então, como que se Chiúta consegue fazer coisas bonitas, por que não fazemos nós no outro sítio? Mesmo aí, a entrada do Buano, no Belo Horizonte, tem aquele mercado bonitinho que está ali feito ali, onde alguém para, até o carro desvia, não, evita acidentes. Pode ir escolher aquilo que quer comprar e sair, porque é possível. 10 podemos falar. Bom, quando eu falei, Chiúta não bateram palma. Mas quando falei de Buane, os promotores de Palma são aqueles de província de Maputo. Está a ver como fazem campanhas? 10, sustentabilidade financeira. Esse assunto sei que vão discutir muito. Politizam até. A Constituição da República criou as autarquias locais na expectativa de sobreviverem de receitas próprias arrecadadas dentro do seu território. É coisa que tem que saber primeiro. E quando dissemos
Temos que aumentar autarquias, temos que... É ali onde que se quer chegar. Mas quando a gente diz que ainda precisamos de gradualmente, não entendemos, porque mesmo esses que já temos dificuldade, não sobrevivem. Só. Contudo, dados em nosso poder indicam que a maioria das autarquias locais em Moçambique não conseguem cobrir nem 40% dos seus orçamentos com receitas próprias. Estou a falar de 40%. Não estou a falar de 100%. Funcionam unicamente à custa de transferências orçamentais do Estado. Por isso pensem fora de caixa, para encontrarem fórmulas para aumentar as vossas receitas, para se tornarem gradualmente, pus a palavra gradualmente, por saber que não há de ser da forma súbita, portanto, gradualmente se tornarem sustentáveis, com medidas que não sufocam o cidadão através de aumento de taxas. Eu vou dizer, quer ser sustentável, então inventa uma lista de taxas. Aquilo que devia ser uma única taxa, você faz 5. Ou então, se são uma única taxa, mas o preço é exorbitante, quase que é insustentável. E quando é assim, muitas das vezes há fuga ao fisco, as pessoas não pagam, porque se não consigo, se eu consigo 50 e a taxa está-me a pedir 45, para que trabalhar? Então precisamos de ver isso, não sufocar o cidadão, mas imaginem como que é. E uma das formas é essas experiências, criar atividades produtivas dentro dos municípios. Imaginar. Quero falar como ponto 11, tratamento desigual entre a zona cimento e os bairros periféricos. Temos constatado em algumas autarquias, os edis prestam mais atenção nas chamadas zonas de cimento, em detrimento dos bairros periféricos. É comum ver, por exemplo, que os municípios tiram os resíduos sólidos, aquilo que é lixo, né, nos centros da cidade, mas o mesmo não acontece nos bairros da periferia. Apesar de estes estarem também a contribuir para o saneamento do meio. Tratem de forma igual a todos os munícipes. Senhoras e senhores presidentes dos municípios, ainda sobre recomendações que devem refletir sobre elas, gostaríamos de acrescentar mais alguns pontos, como seja reabilitação de vias de acesso. Como é do vosso conhecimento, ou do conhecimento de todos, acabamos de sair da época chuvosa e quero aproveitar esse parágrafo para felicitar o jovem que descreveu o Fred de maneira poética, mas é o que aconteceu aqui. Nós fizemos a questão de trazer a província ainda no início, mas já querem trazer reunião aqui, nós estamos mal, acabamos de perder tudo. Mas depois conversamos com o governador, o secretário do Estado, nós queremos vir aí mesmo, porque eu normalmente gosto onde há desafio, onde há problemas. Agora fui reunir o Conselho Nacional de Defesa e Segurança em Moeda, onde é a sede do comando. E os conselheiros meus são pessoas de experiência, né? Viram no terreno aquilo que ouviam dizer e comentavam. Alguns deitaram lágrimas quando viram Palma como está, quando viram Mocimboa como está. E aumentaram o fluxo de apoio. Quando se fala de força local, aqueles velhos, hoje nem sabem que a força local não está só em Moeda, tem em Mocimboa, a força está em Macomia, a força está em Nangade, está em Palma,
força local é constituída por pessoas locais e voluntárias, não ninguém está voluntárias que se entregam para morrer a qualquer momento. Portanto, não há ninguém que diz que vamos carregar esse grupo ou aquele grupo, não há isso. As pessoas sozinhas que eu quero ir. Se quiserem ir, também aqui podemos ver. Sim. Agora, o problema é terem habilidade um pouco, né? Porque também ir, você nunca pegou a arma, depois vão te arrancar. E já tivemos casos disso no passado. Mas queria dizer aqui que a época chuvosa estragou as estradas. Ficaram degradadas aqui. É só ir aqui na Macura, onde ver. Tanto é vossa responsabilidade cuidarem das vias de acesso, trabalhando arduamente para a procura de soluções. Eu penso que grande parte das soluções que vocês têm está ao vosso alcance. Quero falar também sobre o combate à cólera, malária e outras doenças hídricas. Já tínhamos ficado muito tempo sem cólera. E este ano está a nos agredir. É verdade que a consciência é enorme, a taxa da mortalidade é mais ou menos em média 0,4, já atingiu 0,5. Mas isso graças às medidas dos colegas da saúde que estão a tomar, mas também a consciência que existe, as pessoas se apresentam aos hospitais em tempo. Mas antes de adoecer, podemos evitar isso, podemos evitar. Portanto, recomendamos igualmente para que contribuam no combate à cólera, que afeta algumas regiões, garantindo a limpeza das cidades e vilas que vocês dirigem. Não se canse de recomendar às populações as medidas de proteção. A remoção de resíduos sólidos e saneamento do meio são a chave no combate a estas outras doenças. Acho que as cidades mesmo que as pessoas acho que desistiram de trabalhar, acho que vende lixo demais, então ultrapassou o nível de pensar, então acho que desistiram mesmo de vez. Não pode desistir, porque quase todas as cidades e vilas reclamam esforços adicionais para torná-las limpas. A ministra falou sobre corrupção. Portanto, combate à corrupção. Ocorre muito nas vossas instituições. Às vezes pensamos aquelas coisas são grandes, mas as coisas que complicam muito, somando, tornam-se muito grandes. Dessas pequenas coisas. Sobre este tema, gostaríamos de vos recordar que há um ditado popular aqui na província de Zambeza, os machuabos. Gosta muito de falar de navio ou barco. Portanto, o ditado diz mesmo que muitas vezes o barco naufraga quando está a chegar à margem. Inspirado neste adágio popular desta terra e nesta cidade bem conhecida do Rio dos Bons Sinais, e onde ver, gostaríamos de chamar a atenção aos edis que governaram sem máculas de corrupção durante 5 anos, para não caírem nas tentações da corrupção. Se cometerem este erro, correm o risco de naufragar próximos à margem e terminarem no banco dos réus e comprometerem todo o vosso bom trabalho que fizeram ao longo dos 5 anos. Que é aquela coisa de dizer que agora estou no fim, tenho que preparar-me para melhorar a minha vida e fazendo mal o trabalho que nunca fiz durante todo o tempo. Isso é uma chamada de atenção. Devo também chamar a atenção no outro ponto, que é pagamento de dívidas. Outros aspectos que devem prestar atenção neste período têm a ver com o pagamento de dívidas com os vossos prestadores de serviços e os atrasos de salários com os funcionários municipais.
Sabemos que em algumas autarquias os atrasos de salário resultaram em greves de funcionários. Por isso, façam de tudo para saldarem as vossas dívidas, tanto com os funcionários e com os empresários antes das eleições. Não deve fugir. Você explorou alguém, trabalhou e depois está para terminar o mandato, depois deixa ele com dívidas. Não pagou salário. O outro, quando chegar, ou se você próprio continuar, depois como que olha essa pessoa? A outra sugestão que posso dar é plano dos últimos 100 dias de governação. Como fizeram plano dos primeiros 100 dias, agora façam planos dos últimos 100 dias de governação. Companheiros, de hoje até o dia de realização das eleições autárquicas ainda faltam mais de 100 dias. Estamos quase no limite. O tempo é exato. E é tempo aceitável para quem gosta de trabalhar. Por isso, para aqueles que ainda não cumpriram os seus programas quinquenais de governação municipal na totalidade, queremos aconselhar para elaborarem um plano dos últimos 100 dias de governação, contendo ações concretas que vão ter impacto social para os munícipes. Portanto, podem não conseguir na totalidade, mas pelo menos ações que vão ter impacto social para os munícipes, para valer a pena a escolha, a opção que fizeram para vocês. Ser eleito e entrar lá mesmo, sair assim mesmo. Sair como assim mesmo, ou talvez de destruir e criar dívidas. Porque há municípios que nós não vimos nada mesmo, algumas coisas, né? Então façam isso. Não devemos atirar a toalha ao chão. Com o pretexto de que o mandato já terminou, continuemos a trabalhar até o último dia. Não pense quem que vai ser próximo. As pessoas que pensam assim atrasam a vida. Você tem um compromisso para um período. Cumpra lá esse momento. Não é pensar que amanhã, ou não sei, vou repetir. Você trabalha. Agenda, o foco é esse. E as balizas já estão estabelecidas, não precisa de pensar mais. Posso aproveitar esse espaço também para falar sobre a educação cívica e eleitoral? Não menos importante, gostaríamos de recordar de que está a decorrer o recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas no dia 11 de outubro próximo. Capitalizo esta ocasião para apelar à vossa participação na educação cívica dos municípios, ou dos munícipes, digo, no sentido deles aderirem ao recenseamento eleitoral. Tudo indica que a população está a compreender, há muita aderência, por isso que vemos pessoas saírem, levam colchões, vão dormir lá. Portanto, teremos que apoiar a organização também, vamos pedir aos nossos colegas para sacrificarem mais um pouco, os que estão a trabalhar neste processo, mas vamos continuar para não desanimarem os munícipes. E nesse aspecto é importante tomar muito cuidado para não cometerem ilícito eleitoral, fazendo campanha eleitoral fora do período ou estipulado por lei, por exemplo. Mas isso é fundamental porque quando começa muito ruído, aquilo, às vezes isso é que mancha. Depois aparecem esses relatores, não sei se é internacional, a escrever daquilo que vocês simulam ou mentem. Com qualquer objetivo, começar a simular confusão, para quê? Deixam as coisas acontecer naturalmente, depois não andarmos entre nós, não vamos transformar o momento de recenseamento tipo de confusão, queimar casa de pessoas, o que é isso? Por último, queremos nos dirigir ao Ministério da Administração Estatal
e função pública, na qualidade de órgão de tutela, naturalmente, sem atropelar a legislação sobre a matéria das autonomias. Portanto, deve estar presente na vida das autarquias locais, com o objetivo de prestar assistência técnica, fiscalizar e harmonizar metodologias para a melhoria da atuação e desempenho das entidades descentralizadas. Minhas senhoras e meus senhores, logo depois do término desta reunião dos municípios, terá lugar a terceira sessão do Conselho Nacional de Coordenação, que vai decorrer sob o lema por um desenvolvimento integrado e harmonioso de Moçambique. O Conselho Nacional de Coordenação, o CNC, é um mecanismo de articulação e coordenação entre os órgãos executivos de governação descentralizada provincial e os setores de nível central, com a participação dos órgãos de representação do Estado na província e os presidentes dos conselhos municipais da cidade de Maputo e das capitais provinciais, que ao abrigo da lei reúne ordinariamente uma vez por ano. Portanto, a presença é útil, é fundamental, porque é uma vez por ano, e quem presta contas sobre este processo é aquele que foi eleito para dirigir. Na impossibilidade, sim, há substituições, mas há substituições que podem evitar, porque se você aceitou trabalhar, trabalha. Eu aceitei ficar presidente, então, nas terças-feiras, faltar sempre, não ir à reunião. Então, como que vai se tratar? Qual é o trabalho com que foi feito para fazer? Como que vou trabalhar? Sem comunicar. A primeira sessão teve lugar, como se sabe, a 25 de agosto de 2021, na cidade de Maputo, mas também fizemos a segunda em Nampula, no dia 12 de agosto de 2022. Como os membros deste conselho estão aqui em Quilimane, decidimos fazer coincidir as duas reuniões no mesmo local, como forma de contenção de recursos que o nosso Estado precisa bastante, mas também poupar o tempo. Em vez de fazer muitas deslocações, então ficam a fazer outra coisa, em vez de ter que vir de novo, mesmo se fosse gratuito, mas o tempo por si só tem que ser respeitado. A realização com regularidade deste Conselho tem sido de capital importância para a descentralização, pois tem sido um dos barômetros para medir e compreender melhor as dinâmicas de funcionamento dos órgãos de governação provincial e sua interação com os órgãos centrais, bem como com os órgãos autárquicos e governos distritais. Na terceira sessão do Conselho serão debatidos temas inerentes aos ajustamentos efetuados no regulamento de organização e funcionamento do Conselho Nacional de Coordenação e Conselho Provincial de Coordenação e no regulamento de contratação pública para além dos planos de atividades dos órgãos locais. Neste capítulo, gostaria de recordar que a descentralização no nosso país é um processo em construção, cujo aperfeiçoamento conta com as experiências práticas do nosso dia a dia. Por isso, não tenham medo de observar aquilo que está mal, aquilo que não está a funcionar. Vamos lá dizer, é a arte nossa, é como estamos a esculpir essa peça aqui. Vamos fazendo, mas quando nós começamos a ver que aqui há um buraco, aqui, etc., nós temos que fazer isso para que a peça saia. Por isso, esses que fazem essas nunca conseguem fazer uma coisa igual, porque cada madeira é madeira. Então, é o nosso caso típico de Moçambique. Temos que ter coragem de dizer que isso está... Não precisa amarrar-se. Isso porque tínhamos dito assim antes, então tem que ser... Por que é que tens que fazer coisa que não vai funcionar porque disseste ontem? Então, escuta, o espaço para fazer isso é este. Vocês que estão no poder, que estão em condições de nos aconselhar melhor. Portanto, não tenham receio de pensar alto e de sonhar grande.
Sabemos que estarão em debate assuntos tão importantes e atuais como para a descentralização, como, por exemplo, o aperfeiçoamento do quadro legal. Isso é fundamental, porque sem isso depois as coisas não fluem. Finanças locais, como que pretendemos fazer essas coisas de finanças locais? Infraestruturas, delimitação das áreas de intervenção de cada ator e articulação interinstitucional. Quando vocês discutem isso, não se coloquem na posição que vocês são dirigentes, porque vão estar muito defensivos. Vejam o problema, vocês são uma equipa técnica que está a trabalhar, que tem mais a autonomia ou legitimidade para observar, porque vivem na carne os contratempos. Quando estiver a falar o Bulha, por exemplo, não deve pensar, o Jaime Neto vai se chocar comigo. Não, é dizer que para podermos trabalhar melhor, eu acho isso, aquilo. Se não fizermos isso, vamos começar a discutir na base de pessoas. Não deve ser assim. Quando estão a discutir, por exemplo, sobre o crescimento ou o funcionamento de Nampula, não veja, meu amigo Val. Eu sei que é disciplinado. Senta, mano. Senta. Quando estiver a discutir, não veja que está aí ele aí porque ele é da Renamo ou aquele é do MDM. Veja como que tem que funcionar a estrutura. Isso é que vai vos fazer grande. Porque essas coisas não são só mesmo dentro do mesmo partido. Está a acontecer. Então, o que significa que é preciso nós termos a clareza para podermos resolver problemas. Não termos o receio de apontar as coisas. E somos nós, moçambicanos, a fazer isso, coração. Os outros vão vir com modelos que eles têm, que funcionam neles. Eu, quando estava a falar, ainda vou falar agora, daqui para a próxima semana também no OMS, a experiência de gestão de Covid em Moçambique é diferente dos outros. Nós não fizemos o lockdown aqui. Os nossos vizinhos, alguns fizeram lockdown porque ouviram falar que há lockdown lá. Como é que eu vou fazer lockdown por se minha população está a viver lá em Moembe, lá no campo? Não está no prédio. Contamina quem lá na machamba dele, lá onde está o ar livre. Depois vai comer o quê? Então temos que ver, por isso fomos fazendo medidas que máscara, faz assim, equilibrar e saímos não muito mal. Pena, perdemos mais de 2.200 vidas, mas podíamos ter colapsado o sistema de saúde. Nós que não temos médicos, que não temos hospitais, que não tínhamos equipamento. Então, vamos lá ver como que fazemos essa descentralização. Não copiem descentralizações que já ouviram. Segundo o filósofo tal, esse filósofo era onde? Portanto, por isso, quando estiverem reunidos no contexto desta terceira coisa, deem o vosso melhor para tornarmos cada vez melhor o processo de descentralização do nosso país e, naturalmente, despindo-se das cores políticas. Despindo-se das cores políticas. É pena que muitos não estão aqui, deviam ter a oportunidade para falar. Tome de forma racional e sustentável a governação do país, da província, do distrito, do posto administrativo e do governo, neste país que vos viu a nascer. A terminar, quero encorajar o Ministério da Administração Estatal de Função Pública. Devia ter acontecido numa outra ocasião, etc., mas mesmo assim foram tão flexíveis para que essa reunião pudesse acontecer com a qualidade organizacional que a gente está presencial. Quero também agradecer a província da Zambésia como nos recebeu. E aproveitem ver aquela exposição ali. Eles fizeram a correr, mas é um mosaico produtivo que a província está fazendo. Está-se a reerguer a província. É verdade, aquele barco que eu prometi, penso que dentro de 4 dias deve estar a chegar. Já está em Moçambique. Já está a vir, então o barco já para transportar a população e tudo indica que também vamos conseguir para
para Maromeu, Luabo. Isso para ver se nós... Porque a província é produtiva. Aproveitam ver isso. Quero, em meu nome e em nome dos moçambicanos, desejar sucessos nos trabalhos que terão lugar nesta grande e acolhedora terra da galinha zambesiana, do coco e de mucapata. Eu tenho amigos aqui que estão a dizer que fizemos melhor coisa trazer esses para vir comer bem durante 2 ou 3 dias. Não sei se ouviram comer mal. Aqui há aquela coisa de nutrição, aquelas coisas que vocês falam de nutrição. Aqui há. E quero declarar aberta a 12ª Reunião Nacional dos Municípios e o 3º Conselho Nacional de Coordenação. Muito obrigado pela atenção.